Bem-vindos e bem-vindas a essa edição especial do Expert Talks, aqui direto da Expert 2022. Hoje a gente vai falar com mais uma gestora super importante aí do mercado brasileiro de fundos. E aí eu trouxe nada mais, nada menos do que Rodrigo Terni para falar com a gente. Ele que é sócio e CEO da Giant Steps, gestora bastante conhecida aí do nosso público. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, super prazer estar aqui. Boa. Bom, então eu vou começar perguntando primeiro, Rodrigo, o que você acha da importância de um evento como esse, talvez o maior evento de investimentos do mundo? Vocês estão aqui marcando presença. Olha, eu vou te falar, eu sou um cara enviesado para falar porque eu tava com uma saudade desse evento presencial que não cabe dentro de mim. Vontade de abraçar todo mundo. Nossa senhora, é muito fantástico, assim, é muita gente conhecida, conversar com todo mundo, realmente, assim, esse contato com o público é demais, é algo para mim, é um game changer, assim, e a gente fez em 2019, aí ficamos 2021 virtual, né, e agora que a gente voltou, espetáculo. Boa. E vocês criaram a Giant há mais de 10 anos. Vocês estão com mais de 8 bi, então eu imagino quantos CPFs ali, quantos cotistas, investidores vocês não têm ali. Cara, como é que é estar em frente ao cara que é teu investidor ali? Como é que é essa troca junto com eles? Qual que é o valor que isso tem para vocês ali? É muito especial, né? Porque assim, é muito diferente, eu acho, do que a gente via, sei lá, 15 anos atrás, né? A gente nunca teve esse contato com o cotista direto, era sempre através de um agente autônomo, através de uma instituição grande, etc., que está fazendo alocação com a gente. Então, você ter a oportunidade de falar, explicar o que você faz, te conecta muito mais com o público e você consegue também achar outras formas de chegar até ele, né? Então, até a gente estava conversando antes da gente começar aqui o show do canal de YouTube que a gente criou, que é justamente isso, né? Agora que eu conheço mais do meu público, eu sei o que eles querem ouvir e eu consigo passar isso de uma forma mais direta. Então, acho que é um espetáculo essa oportunidade mesmo. Isso deve contribuir até para o cara entender, às vezes, em momentos de mais estresse ali, de resultado, né? Enfim, alguns fundos de vocês, no geral, têm uma volatilidade considerável. Acho que ajuda o cara a entender o que está acontecendo, né? Não, com certeza. Onde o fundo pode ganhar ou perder dinheiro, né? Eu acho que para o nosso caso temos até um agravante, né? Que o que a gente faz não é das coisas mais simples de explicar. Exato. Então, quando as coisas não vão tão bem, você conseguir falar, né? Ter essa ponte para falar com um cotista direto é muito fantástico. Mas assim, também fazendo um pequeno adendo aqui, que os agentes autônomos também fazem um papel fundamental nessa hora de também acalmar o cotista e ter um conhecimento bem vasto do que a gente faz para conseguir passar essa informação. Mas, de qualquer forma, ter essa ponte direta é muito legal. Boa. E como é que vocês estão hoje em termos de grade de produto, né? Assim, como é que você olha a grade de produto? Tem um carro-chefe, não tem? O que vocês aí, o Zara fez 10 anos aí recentemente, né? Baita produto. Então, como é que você olha para trás e vê a grade de produto que você construiu? E se já quiser falar um pouquinho, o que vocês estão pensando em produtos novos? O que se espera, talvez, de grade de produto para vocês? Vamos lá. Então, essencialmente, a nossa grade de produtos é meio que um reflexo de como a gente enxerga o mercado, né? Então, essencialmente, a gente é uma gestora, digamos assim, há muito tempo já de fundos multimercados, né? É o que a gente nasceu fazendo e é o que a gente realmente é apaixonado por fazer. E a gente enxerga que o mercado ele tem, de certa forma, dois regimes, né? Um regime quando as pessoas estão fazendo conta, elas estão analíticas, elas estão, de fato, fazendo ali risco e retorno de cada ativo que elas investem. E um momento onde tudo isso vai para o espaço e acabou, né? Todo mundo fica emocionalizado e reage ao que está acontecendo. A gente passou por muitos e muitos casos desses ao longo dos anos. Mais recentemente isso parece que está mais frequente, né? Guerra, vírus, um monte de coisa acontecendo. E aí exacerba o pânico, né? Exatamente. Né? Então, para o caso do momento onde o investidor está fazendo as contas, está mais analítico, etc., a gente tem o fundo Sigma, que é um fundo que tende a surfar bem os bons momentos de mercado, digamos assim, e tenta se defender nos maus momentos de mercado. Então esse ano, por exemplo, é um ano onde ele se defende e quando as coisas caminham bem, né, como esse mês, por exemplo, esse mês ele está indo super bem porque o mercado voltou a ser um pouco mais otimista, digamos assim. E do outro lado do espectro, a gente tem o Zara, que de certa forma eu acho que é o carro-chefe, porque é o nosso fundo mais antigo, né? Quando a gente abriu a gestora, foi o fundo que estava com a gente, e ele tem um resultado, e óbvio, vou fazer um pequeno minuto comercial aqui, que é realmente muito fora da curva, né? A gente está aí há 10 anos entregando um resultado muito consistente, nem um ano abaixo do CDI. Ele tem um dos melhores resultados da indústria, quando você compara com qualquer outro fundo multimercado, independente se segue o nosso tipo de metodologia ou não.
Então isso é muito legal, né? E o mais legal de tudo, talvez, é que ele é diferente. E ele é diferente justamente por isso que eu falei, né? Ele é o fundo que navega o pânico, que navega a euforia exacerbada, né? Ele navega esses momentos que as pessoas estão emocionalizadas. Então, que não é uma coisa muito comum para a indústria brasileira, né? Normalmente o fundo macro tradicional, ele não tende a navegar tão bem, às vezes, esse tipo de cenário. Né? Com exceção desse ano, que eles navegaram super bem. É verdade. mas o Zara é isso, né? Então ele tem essa proposta. Então a gente tem esses dois fundos, o Sigma e o Zara. Tem versões de menor risco das duas. E a gente tem um fundo de previdência que combina as duas coisas, né? Combina o Sigma com o Zara, que a gente acha que é uma entrega bem interessante. E mais recentemente a gente montou, e que é a grande novidade, né? Que é o Zara Prev, né? Que é legal. Um sonho nosso que a gente queria fazer há bastante tempo. O Zara é um fundo muito complexo, ele opera muito em muitos lugares do mundo, né? Então foi algo difícil da gente, de fato, se transformar em realidade, mas a gente está bem feliz de dizer que isso aconteceu e foi o fundo mais recente que a gente lançou. Que legal, ou seja, a oportunidade do cara que tem essa visão de longo prazo, né, usar os benefícios ali de tributários, né, isso. Tributários para fazer uma alocação de longo prazo, né? Exato. E eu costumo dizer muito, né, que previdência não necessariamente é só para aposentadoria. Sim. É para um horizonte longo. Com certeza. Ou seja, superior a 10 anos, o benefício tributário já aparece, fora outras questões de transmissão de patrimônio, né, e tudo mais. Não, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho curioso, né? A gente defende muito a tese de multimercados como um todo, né, ali na área de alocação, como sendo relevante. Talvez não precisa ser a maior alocação dentro de uma carteira, mas que tem uma alocação importante porque é o grande diversificador ali do teu portfólio. Se a gente imaginar que um portfólio simplista seria renda fixa e renda variável, né? Vou fazer o desafio contrário. Imagina que você, então, é um assessor. Como é que você vê, quando você criou o produto, Sim. Como é que você vê a função e um cliente podendo alocar? Como é que você diria, cara, faça 10%, 15%, ou faça pequeno, faça grande? Perfeito. Como é que você enxerga o produto dentro da carteira diversificada de um cliente? Muito legal essa pergunta. Eu concordo muito com o que você falou. Assim, para mim, o multimercado está meio ali no meio do caminho entre a renda fixa e a renda variável, né? Porque, de fato, ele navega os dois mundos, né? Ele pode, por exemplo, a gente opera juros, que de certa forma está indexada à renda fixa, e a gente opera ações também, que está muito mais indexada à renda variável. Só que a gente tenta fazer isso com um risco controlado e com uma boa relação de risco-retorno. Né? Então, ou seja, para cada risco que eu corro, eu quero ter um retorno de volta para aquilo que eu estou entregando. E exatamente o que você falou, de uma forma diferente. Né? Porque uma coisa é você comprar bolsa e você vai ter um beta, né? Uma forma de navegar com o mercado, uma coisa é você comprar renda fixa, mas o multimercado ele vai te entregar algo que não é tão fácil de explicar e, obviamente, não é tão fácil de replicar. Claro. Se você encontrou um fundo multimercado... Faz o que o pessoa física talvez não conseguir. Exato. Talvez não consegue fazer, né? Exato. Assim, a gente estava até falando antes, né? A gente tem um time ali de 70 pessoas, a gente investe alguns milhões ao longo do ano em tecnologia e para realmente estar à frente do mercado para conseguir achar essas fontes de alfa, né? Ou seja, essas fontes de retorno diferente, para justamente algo que o cotista não consiga fazer, porque se ele conseguir fazer, é melhor ele fazer ele mesmo e não precisa pagar a taxa para mim, né? Exato. Então, assim, a minha taxa só se justifica se a gente consegue entregar algo diferente. E, assim, eu até brinco nos vídeos que a gente faz, né? Para mim, o santo grau da carteira de investimentos é você ter bons ativos e ativos diferentes. Não adianta nada você ter um monte de bons ativos, mas que fazem a mesma coisa, porque esses bons ativos um ano vão ser ruins, vão passar por um cenário ruim mesmo lugar juntos, e vai todo mundo junto, exatamente. Agora, se você tem bons ativos mais diferentes entre si, a sua carteira vai ter muito mais estabilidade e vai chegar num objetivo bom a longo prazo. Então, os multimercados estão aí para isso, para trazer essa diversificação, essa diferença de resultado. E dá para eu dizer que eu coloco 50 mil no Zara ou 25 mil no Sigma? Dá para... Assim, dá, né? Mas aí é muito... Tô chutando um ticket aqui médio de alguma coisa. Eu acho que é muito específico da carteira de cada pessoa, mas sempre tentar ter na cabeça, né? O Sigma é aquele fundo que vai ter uma indexação, vai ter uma relação maior com o mercado como um todo. Então, se você já é uma pessoa que já tem muita bolsa, muita renda fixa, ele é um fundo que vai trazer menos diversificação, vai trazer uma inteligência muito interessante e um retorno bom para sua carteira, mas não vai trazer tanto da diversificação. Enquanto que o Zara vai trazer muita diversificação e um fluxo de retorno fantástico também. Né? Então, se você já tem o mercado, talvez você foca mais no Zara, se você já tem outros multimercados, talvez um pouco mais no Sigma. Eu sempre falo, põe meio a meio, que é mais fácil. Que é o que eu faço. Então, essa é a minha regra de bolso. Né? Boa, legal. Cara, e dá pra ver uma história consistente aí, 10 anos, com produtos e um foco, né? Um foco importante que vocês sempre deram. Agora com produtos de previdência.
fazer um exercício agora um pouco de futurologia, né? Primeiro que eu não sei se 10 anos atrás, quando você olhou para frente, você diria que você estaria com 8 bilhões, 70 Impossível. pessoas, que a gente estaria aqui, né? Impossível. Na Expert, com esse palco todo ali atrás. Vamos fazer uma futurologia, olhando para frente, né? Porque eu sempre falo para as pessoas olharem muito para as pessoas da gestora, para a estrutura, para o tempo de casa juntos, né? Que é... Eu ia fazer agora uma analogia, Romário e Bebeto, mas Romário e Bebeto ficou antigo, né? Ficou antigo já. Eu tenho que fazer alguma outra aqui, de 2 caras que jogam junto há mais tempo. O que você diria, o que dá para o cara que está comprado com vocês no longo prazo, o que você espera aí, se você desenhar os próximos 10 anos, que a gente vai errar, né? Sim, não, com certeza. Mas o que você gostaria que a Giant Steps virasse nos próximos 10 anos? Isso é interessante, né? Você sabe que eu acho que essa é uma das principais provocações que a gente faz em palestras, que é perguntar para as pessoas, né? Quando vocês falam com as gestoras que vocês investem, vocês perguntam o que vocês estão olhando para o futuro, né? Normalmente as pessoas estão muito focadas no que elas entregaram e no que elas estão fazendo agora. Mas a gente está enxergando um mundo em transformação numa velocidade que a gente nunca viu antes. Então você tem explosão de quantidade de informação disponível. A velocidade que a informação chega até você é absurdamente mais rápido do que era no passado. Você vai ter que tirar o que é ruído do que Exatamente. Hoje a gente tem uma descentralização total das fontes de informação, né? Nós somos fontes de informação, né? Eu gero informação, você gera informação, todo mundo nesse palco aqui, são 8.000 fontes de informação gerando informação o tempo inteiro, que era algo que 30 anos atrás era impensável. Então, a única forma, na nossa visão, pelo menos, de estar à frente do nosso tempo, por assim dizer, é investir muito pesado em tecnologia para conseguir navegar esse mundo, além das pessoas. E eu acho que esse é o grande diferencial da Giant, né? Eu acho que a maioria das gestoras investem em pessoas, mas não olham muito para o lado de tecnologia. E a gente se propôs a fazer isso 10 anos atrás, e hoje a gente está turbinando isso, né? A gente fez uma parceria com a XP, agora a gente vendeu uma parte da empresa, tivemos uma injeção de caixa importante, justamente para acelerar os projetos, acelerar o investimento em várias tecnologias diferentes, para que a gente conseguisse navegar esse mercado que vai se transformar radicalmente nos próximos 10 anos. E quem ouve de Giant Steps costuma achar que vocês são aqueles que vão fazer a tecnologia se sobrepor ao humano, mas não é isso. Não, é difícil. O ser humano é sempre ali, tá no centro do palco, digamos assim, né? A tecnologia, ela é um suporte para que a gente consiga fazer um trabalho de uma forma bem feita, mas o ser humano é o mais importante de tudo, disparado. Agora, para fazer o que a gente faz, né, só fazer uma rápida distinção, né? Quando você pega a gestão tradicional, ela é muito focada em tentar identificar o que é o valor justo dos ativos e acreditar que o preço de mercado vai eventualmente convergir para aquele valor justo. Não sabe se isso vai acontecer em 6 meses, em 12 meses, mas essa é mais ou menos a trajetória que ele imagina. A gente não está muito interessado em prever onde que está o valor dos ativos. A gente está muito mais interessado em tentar ler onde o mercado está indo e navegar esse mercado. Então, se o mercado virar para a direita, eu viro para a direita. Se ele virar para a esquerda, eu viro para a esquerda. Então, a gente precisa de muita infraestrutura e muita tecnologia para conseguir fazer essas curvas e continuar a reagir rapidamente. Quando o mercado acelera, a gente tem que acelerar junto. Então, de novo, o sistema ele suporta o ser humano, mas a gente que tem que entender como que a gente vai construir essa capacidade de navegar o mercado. Tá bom. Então, é a parte sistemática, quantitativa sendo um ferramental, exatamente, né? Um instrumento para que você consiga interpretar esses dados, diferente do cara fundamentalista. Sim. Que, aliás, assim, para o cara fundamentalista também mudou tudo. Né? Sim. Assim, o mercado mudou radicalmente para todo mundo. Agora, para o cara fundamentalista, as tecnologias que ele vai usar é para algo específico para ele conseguir ler melhor a empresa e identificar melhor o valor justo daquele ativo. Agora, para nós, é para a gente navegar de fato. É uma coisa um pouco mais, digamos assim, mais profunda em termos tecnológicos. Muito bom. Gente, então acho que com isso a gente vai encerrando por aqui mais uma edição aí do Expert Talks. É um prazer aí estar com uma gigante da indústria de fundos e queria agradecer. Obrigado, Rodrigo. Agradeço. Gente, sigam aí assistindo os episódios e até a próxima.